mudança de caráter. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovando as nossas mentes, mudança de caráter. Nós lemos esse texto na semana passada e tem gente que não precisa nem abrir porque já sabe de cor. E não vos conformeis com este, mas fazei-vos o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, queridos? Para que experimenteis. Um pedaço de bolo, uma sobremesa, qual seja para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso que a minha mente seja renovada, feita nova. Na semana passada a gente começou falando sobre isso, falando dos pilares, das funções superiores da mente humana. Quem lembra, gente? E nós focamos mais na área do modelo de ação baseado na confiança em Deus. Vocês lembram disso? Quem lembra? Ei, gente, se vocês não lembrar, o negócio está feio. Vamos tomar um remedinho e vamos orar mais, porque esquecer a palavra de Deus não pode. Nós vimos que Davi criou modelos de ação baseado em confiança na luta com Golias. Vocês lembram disso? E ele usou uma função superior da mente chamada memória, que cria modelos de ação para te ajudar nas adversidades. Todos lembram? Que bom. Hoje, nós vamos um pouquinho mais fundo. Nós vamos falar mais propriamente da junção de todas as funções superiores da sua mente, que por consequência formam a pessoa que você é, com seus gostos, com as suas manias, com seu jeito de falar, com seu jeito de andar. Nós vamos tratar basicamente do seu caráter, do nosso caráter. Só que antes disso, eu quero só abrir um parênteses aqui, para a gente fazer um consenso em 3 questões importantes antes da gente entrar mais fundo nessa questão. A primeira coisa, gente, é a função da igreja. A igreja foi criada por Jesus para quê? Não precisam abrir? Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Qual que é o fundamento básico para a existência da igreja? Alcançar vidas. A igreja existe não só para que ela fique aguardando a volta do Senhor, não é só para isso. Durante esse aguardar da volta do Senhor, o papel fundamental da igreja é sair e pregar o evangelho. Ele nos ungiu para sentarmos no banco e assistirmos todas as palavras e esperarmos a voz do Senhor, a volta do Senhor. É isso, gente? Ele nos ungiu, boas novas aos quebrantados, nos enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A função principal da igreja é alcançar vidas. Esse é o primeiro fundamento, antes da palavra. O segundo fundamento é que uma igreja centrada nela mesma, uma igreja que se preocupa só com os de dentro, é uma igreja fadada a fracassar na sua missão principal. A igreja não pode e não deve ficar preocupada só com ela mesma. Tem até aquela piadinha, né? Tinha 2 diabos conversando, 2 demônios. Um estava agitadíssimo, porque ele estava na frente de uma igreja, e lá dentro o negócio estava firme. E unção, e pregação, e louvor, e as pessoas adoravam. E um diabo estava agoniado,
virou para o outro, estava tranquilo, e falou assim, rapaz, olha que igreja poderosa, o que a gente vai fazer? Vão vencer a gente, o que a gente faz com essa igreja cheia da unção desse jeito? O outro diabo que estava mais tranquilo, olhou para o diabo mais agitado e disse assim, fique tranquilo, enquanto a igreja estiver lá dentro, nós fazemos a nossa bagunça aqui fora. Igreja não foi feita para existir dentro de templos. Nós não temos uma igreja para ir, nós temos uma igreja para levar. Ficar sentado esperando a volta do Senhor, sem ser participante do processo em que a igreja está comprometida, é pedir para esfriar na fé. Nesta igreja nós temos isso muito bem estabelecido. Nós não estamos aqui para formar um exército de crentes. Nós estamos aqui para formar um exército de servos do Senhor, que o sirvam em todo o tempo, na missão que nós formos chamados. Amém, igreja? Nós não estamos aqui só para receber. Espera o Senhor voltar, espera o Senhor voltar, espera o Senhor voltar. Não. Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa visão como igreja. Essa é a nossa missão, pessoal. Dado esses 3 pilares básicos, a gente leu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós já vimos o que é mente, gente? Já? A mente é um conjunto de funções superiores do nosso cérebro, que envolve interpretação, desejos, temperamento, imaginação, linguagem, sentidos. A nossa mente nos diferencia uns dos outros e define quem realmente nós somos, ou seja, o nosso caráter. De acordo com a psicologia, caráter é um termo usado como sinônimo de personalidade. Num termo mais comum, o caráter descreve os traços morais da nossa personalidade. É o termo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta, sua índole, sua natureza e o seu temperamento. O conjunto das qualidades, quer sejam boas, quer sejam más, de um indivíduo, lhe determinam a conduta e a concepção moral, seu gênio, seu humor, seu temperamento. E o temperamento é resultado de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. Deixando a psicologia de lado, quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, quer dizer que tudo aquilo que envolve a nossa capacidade de pensar precisa estar igual, semelhante, ou na pior das hipóteses, muito parecida com a forma de pensar de Cristo. Quer dizer que os seus gostos, os seus desejos, o seu temperamento, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as pessoas, precisam estar muito parecidas ou iguais a Cristo. Tem uma pergunta muito comum que a gente usa, né? E até tema de livro. No seu lugar, o que faria? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês verem? Se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria no meu lugar? Você sabe o que é isso? É você querer trazer para você aquilo que você tem, que é o quê? A mente de Cristo. É querer pensar como Cristo pensa, é querer agir como Cristo age, é querer fazer como Cristo faz. Isso é a mente, o caráter de Cristo. Todos os bebês nascem iguaizinhos. Dá aquele horário,
ele já começa a chorar, todos no mundo inteiro. Os bebês são iguais na personalidade? Não, são diferentes. Por quê? Porque caráter, a gente já nasce com ele. Ele é aprimorado através das interações sociais que vão formar a sua personalidade. Mas caráter já vem com você. Por isso tem criança que muitas vezes a gente estranha. Nossa, essa criança é irritadiça. Nossa, essa criança é mais agitadinha. Interessante também, porque se você coloca dois irmãos que nascem na mesma família e sofrem as mesmas coisas, têm a mesma vivência diária, quando eles se tornarem adultos, você nota que eles são diferentes. Mas se eles viveram a mesma coisa, como é que eles se tornaram adultos diferentes? Porque eles nasceram com caráter diferente. A interação deles com a dificuldade que vai ser posta durante a vida deles vai ser diferente, porque eles têm um caráter diferente. O Cláudio é totalmente diferente do Nildo, porque os dois têm personalidade e caráter diferente. Em palavras mais simples, seu caráter é o espelho de você mesmo. O caráter vai definir suas escolhas, seu jeito de falar, seu jeito de agir, seu jeito de pensar. Vai influenciar em tudo que você fizer. Todo mundo possui um caráter. Quem já ouviu o termo? Como esse cara é sem caráter? Quem já ouviu esse termo? Deixa eu ver. Esse indivíduo não tem caráter. Tem. Todo mundo tem. Ninguém é vazio de caráter. O caráter dele pode ser ruim, mas caráter ele tem. Então, gente, não existe, eu sei que ninguém xinga porque todo mundo é crente, mas ninguém pode falar para o outro, seu sem caráter. O certo é falar mau caráter, porque caráter todo mundo tem. Na igreja, existem pessoas com caráter transformado, mente de Cristo, e existem pessoas com caráter em transformação, que são as mentes que necessitam continuamente de renovação, como a minha. Somente pessoas com a mente renovada ou com a mente de Cristo, ou seja, caráter ilibado, podem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar na sua vida tudo, ou todas as benécias, ou todas as consequências de se estar com Jesus, experimentar a perfeita vontade de Jesus? Em algum momento, você tem que ter permitido que Deus transforme o seu caráter. Para a gente entender o que é um caráter correto ou bom, a gente precisa ver o contrário. Eu citei 3 enganos comuns com relação ao caráter. Porque tem muita gente que acha que é bom caráter demais, mas ele mesmo não se conhece. E para a gente saber se o nosso caráter representa a mente de Cristo, a gente tem um caráter ilibado, eu queria falar de 3 enganos comuns com relação ao caráter, para ver se nós nos encaixamos em algum desses. E o primeiro, meus queridos, é sempre achar que ter é mais importante do que ser. A sociedade hoje, ela prega que uma pessoa é melhor se ela tem mais. Para você ser importante, para que você seja considerado feliz, bem-sucedido, você tem que apresentar um status social, uma condição de vida melhor. Ou seja, você apresenta quem você é através daquilo que você tem. E esse é um engano maligno. E esse não é um engano social de agora, desde o Velho Testamento. Jó capítulo 1, versículo 8. Vamos abrir, por favor. Olha o que diz aí. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o quê? Íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Conhecendo a história do jeito que a gente conhece, nós sabemos que Jó era extremamente rico. Era cheio de posses, cheio de bens. Mas a hora que Deus vai falar sobre as qualidades, sobre quem Jó é, ele não menciona em momento algum os bens de Jó.
ele não menciona em momento algum o que Jó tinha, ele só menciona quem Jó era. Agora, mais interessante ainda é a resposta do diabo. Olha o que o diabo fala. Versículo 9. Então respondeu a Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha que visão maligna. Olha o que o diabo fala para Deus. Você sabe por que Jó é quem é? Jó é quem é porque ele tem o que ele tem. E o desafio do diabo para com Deus é: tira tudo o que ele tem, para você ver se não vai aflorar o verdadeiro caráter de Jó. A Bíblia não fala que o diabo desafiou para Jó, vamos ver se você faz alguma coisa só desafiando na palavra. A Bíblia fala que o diabo queria retirar as posses. Porque essa visão maligna fala que você é aquilo que você tem. E no versículo 20, depois, Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Depois de tudo que ele tinha foi retirado dele, ele perdeu todas as posses. Lançou-se em terra e fez o quê? E adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Íntegro, reto. É um erro a gente vincular o nosso caráter, ou achar que nós somos pessoas melhores que as outras, ou achar que nós estamos seguros só porque a gente tem aquilo que a gente tem. Tem gente que olha para a sua casa, para a sua moradia, tem gente que olha para o seu carro, tem gente que olha para o seu cônjuge, tem gente que olha para os seus filhos e sente uma alegria constante no coração, um desejo de agradecer a Deus o tempo todo, por aquilo que ele tem. A sua adoração a Deus ou a pessoa quem você é, não pode depender das coisas que você tem. Você adora a Deus, serve a Deus, é um homem íntegro e reto, tem o caráter ilibado, não porque Deus te deu muitas coisas, mas porque em determinado momento Cristo foi real na sua vida e transformou o seu caráter. Agora é interessante, gente. Jó, a devastação, eu não li, mas a devastação na vida de Jó foi um furacão. Tem gente que perde isso. E já exterioriza um caráter, já exterioriza uma pessoa totalmente diferente daquela que possuía aquela determinada coisa. Tem gente que está alegre e feliz o dia todo, não precisa cair meteoro igual caiu em Jó não, nas posses de Jó. Uma coisinha simples do dia a dia, uma buzinada. Quem aqui é barbeiro no trânsito? Ninguém. Ô, gente, é o caráter. Mentira também é um traço ruim do caráter. Tem gente que passa o dia todo bem, a pessoa tranquila, um servo de Deus, um cara íntegro, reto, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Passa um cara, buzina, meu querido, a boca do homem transforma num ninho de minhoca. Ou seja, ele era o que era porque ele tinha. A partir do momento que ele deixou de ter, ele deixou de ser. O nosso caráter não pode estar vinculado àquilo que a gente tem. Você é reto
e íntegro, independente daquilo que acontece com você. Caráter. Caráter. Nosso caráter não pode estar vinculado às nossas posses. Se a mente de Cristo está em nós, podemos perder tudo o que temos, inclusive nossas vidas, mas temos a convicção de que o Senhor nos espera na sua glória. Para quem tem o caráter de Cristo, quando perde tudo, até a vida, está satisfeito, alegre e íntegro, porque sabe que na morte vai ser melhor do que na vida. Você tem tudo? Mostre um caráter ilibado, a mente de Cristo. Você perdeu tudo, mantenha o caráter ilibado e a mente de Cristo. O seu caráter não depende das suas posses. Aquilo que Deus fez para você não pode estar vinculado a uma batida de carro, não pode estar vinculado a um imóvel, não pode estar vinculado a um emprego, não pode estar vinculado a nada, porque o que Deus fez por você é para a eternidade. Não é para agora. Não vincule o seu caráter àquilo que você tem. Cuidado para você não perder a estribeira por pouca coisa. Você sabe o que o diabo esperava que Jó falasse depois que tudo tivesse acabado? Esperasse que ele mostrasse um caráter totalmente destrutivo. E ele abriu a boca para render adoração ao Senhor. O caráter estava mantido. Cuidado com esse engano. Cuidado com esse engano. Meus queridos, muito cuidado para não trocar o seu caráter, quem você é, por coisas pequenas. Eu já disse isso aqui outras vezes. Se você acha que tem tudo, mas não tem Jesus, na realidade você não tem. E se você não tem nada, mas tem Jesus, na realidade você tem tudo. Tudo. Um famoso pastor lá de Pires do Rio, certa vez ia viajar de Pires do Rio para Goiânia, tinha uns 20 anos, na época a situação era difícil, não tinha carro, não tinha nada. E ele tinha que pregar na igreja para Goiânia, ele foi para a estrada para pegar carona até Goiânia. E passou um senhor num Opala, e Opala naquela época, hoje ainda é, e deu carona para ele pediu carona, o senhor estava sozinho e deu carona. E ele entrou no carro, se apresentou e foram para Goiânia de viagem. Ele se apresentou, disse que era pastor evangélico, que era pastor da igreja em Pires do Rio. E no caminho, esse homem era muito bem sucedido, era um advogado famoso em Goiânia. E ele foi contando das posses, das histórias, de tudo que ele tinha, do advogado famoso que ele tinha se tornado. E disse que o carro era um brinco, brinco naquela época era brinco mesmo. Era um carro bonito, motor turbo, e o pastor só ouvindo o homem falar, Aí diz que foi chegando em Goiânia, o homem passou quase 2 horas falando sem parar. Chegando no destino onde ele ia deixar o pastor, o rapaz virou para ele e falou assim, mas é estranho, o senhor é pastor mesmo? Porque eu nunca vi um pastor calado igual o senhor. Toda vez que eu encontro um pastor, ele quer pregar, quer me enfiar Jesus goela abaixo, quer que eu me converto e tudo. E o senhor veio só ouvindo as minhas histórias, o senhor não falou nada. Aí o pastor virou para ele e falou assim, não, mas olha o carro que você anda. Olha as histórias que você me contou, dos bens que você tem, do bem-sucedido homem que você é. O Jesus que eu prego não é para você. O Jesus que eu prego é para quem sofre, para os quebrantados, para aqueles que estão acorrentados. O Jesus que eu prego não é para você que tem tanta coisa. Aí diz que fez a pausa de silêncio e o homem começou a chorar, copiosamente. E ele dizia assim, olha, eu contei para o Senhor só uma parte da minha vida. Eu estou me divorciando, meus filhos não falam mais comigo, eu estou em depressão profunda. Eu quero esse Jesus que o Senhor diz que é para sofredor, porque eu sou sofredor. Nós podemos ter tudo, meus queridos, para nos dar conforto, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Não temos nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você está com Jesus, você está com tudo.
Você não precisa de determinadas coisas para ser uma boa ou má pessoa. Se você tem Jesus, você vai ser uma boa pessoa, uma pessoa de bom caráter, independente de ter e independente de você não ter. Amém, queridos? Primeiro engano. Então, que a gente viu, para a gente não esquecer, tá, gente? Ter é mais importante do que ser. Esse é um engano maldito. Isso é maligno. Ter sem ser é maligno. O segundo engano, muito comum também, muita gente se preocupa demasiadamente com a sua reputação. Muita gente acha que perante as outras pessoas precisa apresentar um caráter perfeito. Esforçam-se muito para passar uma boa imagem. E eu vou dizer uma coisa que para um cristão, imagem é muito importante. Mas só que Deus não está preocupado apenas com aquilo que as outras pessoas pensam de você. Deus está preocupado realmente com quem você é. Não adianta você passar a impressão para os outros de que é um ótimo marido. Tem marido que está perto da esposa, é princesinha para cá, amorzinho para lá. Ô, meu bem, traz um copinho d'água. Você está bem, está tranquilo, perto dos outros. A hora que chega em casa... É coice para todo lado. Tem filho que perto dos outros é acordado, tranquilo. Aliás, gente, caráter é um só, viu? Não tem como ter dois. Tem filho que perto do pai e da mãe é tranquilo. A hora que junta com os amiguinhos ou com os colegas, vira outro. Tem gente que se preocupa demais em passar o tempo todo uma boa imagem para as outras pessoas, para que as outras pessoas pensem que você é feliz, que você vive bem com a sua esposa, que você vive bem com os seus filhos. Isso é importante, nós ainda vamos falar de testemunho, isso é importante. Mas para Deus, o mais importante não é aquilo que você passa para os outros. Deus não está preocupado com aquilo que os outros pensam sobre você. Deus está preocupado com aquilo que Ele sabe sobre você. Deus não está interessado se o Daniel Filho me enxerga e me acha um homem santo. Agora Deus está muito interessado no meu padrão de santidade. Naquilo que eu faço quando eu estou longe das outras pessoas. Naquilo que eu faço quando eu estou longe de amigos que não são cristãos. Naquilo que eu faço sozinho no meu quarto. Naquilo que eu faço pensando durante o dia. Tem marido que passa com a esposa. Passa e vê uma mulher com a roupa mais provocante. E o marido passa e vira para a esposa e fala assim: sangue de Jesus tem poder. E a hora que ele passa, a mente dele está trabalhando o tempo todo pensando na mulher, pensando na roupa da mulher, pensando no que ela está vestindo e pensando coisas que eu nem vou citar aqui. Passou para o cônjuge uma imagem, beleza, mas para Deus, meu querido, Deus está te vendo e Ele sabe quem você é. Deus não está preocupado no que seu cônjuge pensa sobre você. Agora Deus está muito interessado naquilo que você apresenta como pessoa. Deus está muito envolvido e comprometido em mudar o seu caráter. Tem gente que preocupa demais com a aparência. Se preocupasse na mesma proporção com a aparência, em mudar, já tinha ido para o céu a jato. Tem gente que se preocupa tanto em passar uma imagem boa, que se preocupasse na mesma proporção em ser santo, em fugir do mal, em fugir do maligno, em ter pensamentos santos, comportamentos santos, em jejuar, em dobrar o joelho, em orar, em ler a palavra. É esforço à toa. Os olhos do Senhor estão sobre toda. Você pode até parecer ser um cara de bom caráter perante os outros, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pensa.
Outro engano, dentro desse engano, né? Isso é um desvio de caráter. É achar que ninguém tem nada a ver com a sua vida, o outro extremo. Tem gente que é preocupado demais com o que os outros pensam de mim, e esquece de mudar. E tem gente que não está nem aí porque os outros pensam dele. E se você é crente, se você serve a Jesus, você precisa sim estar muito preocupado com o que as outras pessoas pensam de você. Porque isso no nosso meio chama-se testemunho. E testemunho, meu querido, é pregação. Sem palavras. Às vezes eu vejo cristão colocar aí na rede social, não está nem aí para o que os outros pensam de mim. Tem que estar aí sim, para que os outros olhem para a sua vida e queiram servir ao mesmo Jesus que você serve. De olhar para você e ver em você um milagre ambulante, falar, eu quero esse Deus que esse homem e essa mulher servem. Testemunho. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 15. Procura apresentar-te às outras pessoas. Está escrito isso aí? Esse está escrito no versículo anterior. Então você tem que ter duas preocupações. Primeiro, você não precisa ficar muito preocupado em se apresentar santo perante as outras pessoas, mas você tem que estar muito preocupado em se apresentar santo perante Deus. E a segunda coisa, gente, tem um detalhe interessante, tem gente que acha que Deus quer tratar a aparência. Meu querido, Deus não quer tratar a sua aparência para você parecer mais bonito para os outros. Deus quer tratar o seu caráter. Deus não quer tratar aquilo que você exterioriza e deixa as outras pessoas verem. Deus quer tratar aquilo que está dentro da sua mente, que está dentro do seu coração. Deus quer transformar o seu caráter. Não a aparência, mas o caráter. O terceiro engano muito comum com relação a caráter é achar que fazer é mais importante do que ser. Muita gente, eu estou falando de dentro da igreja, tem convicto no coração e certo no coração de que precisa fazer algo em prol do reino de Deus. E nós falamos isso aqui no começo. A igreja existe para servir a Jesus. Mas só que tem muita gente que quer fazer isso, ou quer fazer algo no reino de Deus, sem antes receber de Deus o milagre. Ou seja, querem ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, mas não permitiram que Deus faça uma obra na sua própria vida. Se ter sem ser é maligno, fazer sem ser gera escândalo. Se você se propuser a fazer algo para o reino de Deus, sem antes ser, bem provavelmente em algum momento vai estourar em escândalo. Pecados corriqueiros e geraram escândalo para o reino de Deus como um todo. Gente que fez muito para Deus, muito mesmo, mas só que antes de fazer, nunca foram. Ou seja, se preocuparam mais em fazer para os outros do que permitir que Deus faça para eles mesmos. Se você se propuser a fazer algo para o reino de Deus, antes disso, é preciso que Deus faça algo em você. É interessante que antigamente as pessoas, elas tinham dificuldade em receber a palavra de Deus só por uma dureza de coração. Hoje em dia, as pessoas têm mais dificuldade em receber a palavra de Deus porque existe um consenso com relação às pessoas que têm Jesus. Antigamente, as pessoas olhavam para a igreja, viam uma alegria, pessoas de caráter, pessoas de bem. Falavam assim, nossa, eu gostaria de ser como essas pessoas são. Hoje em dia, as pessoas olham para a igreja.
olham para a igreja e temem ser aquilo que aquelas pessoas da igreja se tornaram. Vocês sabem por quê, meus queridos? Porque em determinado momento alguém fez sem ser, e todas as vezes que você faz sem ser, você gera escândalo e gera um fruto totalmente o contrário daquilo que você gostaria. Em vez de gerar frutificação para o reino de Deus, você gera vergonha, e aquilo vai dificultar o processo de evangelismo da pessoa. Quantos pastores renomados nacionalmente a gente conhece que caíram em pecado, e as pessoas que estavam com ele, que andavam com ele, todas esfriaram na fé. Quem aqui quer fazer algo para Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Quem aqui quer fazer parte desse exército de guerreiros? Levante mais alto. Não. Amém. Antes de fazer, antes de ser instrumento de Deus na vida das pessoas, Deus quer fazer um milagre. Primeiro, é na sua vida. Na sua vida. Antes de você pregar a obra de Deus na vida de outras pessoas, esta mesma obra precisa ser real para você. O caráter de um servo de Cristo tem que ser ilibado, ou este o destruirá, e destruirá as pessoas que estão com ele. Se você quer ser o instrumento do milagre de Deus na vida de outras pessoas, permita, antes de tudo, que este milagre seja real na sua vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Vamos abrir, hoje nós lemos pouco a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo, se o quê? Purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Se alguém se purificar a si mesmo, será utensílio para a honra. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Podem abrir. Olha o que Paulo fala. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei sou fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, sou irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tem gente que não quer mudar de jeito nenhum, não quer transformação em caráter de jeito nenhum, porque acha que está certo acima de todas as coisas. Considere como perda e deixe Deus fazer a obra. Tem gente que nasceu... Não, eu não levo desaforo para casa, eu sou ignorante e pronto. Eu sou assim. Pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto e encontra Jesus, morre reto. Deixe Deus ser real e fazer o milagre que Ele quer fazer no seu caráter. Tem gente que tem determinados traços da personalidade que não abre mão de jeito nenhum. Meu querido, desarme-se perante Deus. Considere tudo como perda por causa de Cristo. Olha o que Paulo fala, eu achei interessante o termo sublimidade. No versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Se você conheceu a Jesus, o simples fato de você conhecê-lo, já é condição suficiente, ou motivo suficiente, para você deixar cair todas as amarras
e deixar Deus transformar o seu caráter. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não precisam abrir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, eis que se fizeram. De novo, gente. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já, eis que se fizeram. Sabe o que Jesus quer fazer com você? Quer mudar o seu caráter. Deus não quer que você só se... Eu fico olhando vocês na igreja, saíram de casa nesse friozinho bom, podia estar em casa. Meus queridos, para mim, vocês são santos. Vocês vieram adorar a Jesus sem vê-lo. Alguém viu Jesus aqui? Senti sim, mas ninguém viu. As pessoas na época de Jesus viram e não creram. Hoje vocês creem e não veem. Vocês, para mim, são santos e vão para o céu. A reputação de vocês comigo tá beleza. Mas agora Deus quer tratar você no seu íntimo. Deus não quer saber aquilo que eu penso sobre você, aquilo que o seu cônjuge pensa sobre você. Todos nós temos determinada área das nossas vidas, de caráter, de personalidade, que Deus já tenta há anos mudar e que a gente continua resistindo. Meu querido, permita que o Espírito Santo trate o seu caráter. Eis que se fizeram novas todas as coisas. O Senhor quer mudar a sua personalidade. O Senhor quer mudar o seu caráter. Certo dia, isso é um testemunho real de um homem crente, um servo de Deus. Ele disse que sentia no coração que havia muito tempo que ele não dava tempo de qualidade para o filho. E ele prometeu para o filho assim: filho, determinado dia nós vamos fazer o seu dia. Vai ser o dia que eu vou reservar o dia para você, nós vamos fazer coisa que você gosta de fazer. Vamos brincar, ir aonde você quer, comer o que você quer, vai ser o seu dia. E eles marcaram um dia, e nesse dia estava tudo marcado, o pai estava pronto. Filho, onde você quer ir? Pai, eu quero ver filme, eu quero ir no shopping. Tá bom, filho, vamos fazer tudo. E o pai tirou o dia para o filho. Passou o dia brincando com o filho, fazendo tudo que o filho queria. E voltaram para casa à noite e ainda brincaram em casa. Era o dia do filho, o pai estava muito focado nessa vontade de fazer o dia do filho. Já era tarde, 11 horas da noite, a mãe chegou. Falou: filho, você precisa dormir, vamos preparar para a gente dormir. E o filho falou assim: mãe, eu vou, mas hoje é o meu dia com meu pai. Pai, é você que vai me levar para a cama e vai me colocar para dormir. E o pai: tá bom, filho, hoje é o seu dia. E pegou o filho, pegou no colo, levou para a cama, colocou ele na cama, vestiu o pijama nele. E o pai aproveitou para dizer ao filho quanto foi agradável passar o dia com ele, o quanto o filho era importante para ele. Deu um beijo na testa do filho e disse: boa noite, filho. E o filho virou para o pai e falou assim: pai, hoje é o meu dia. Hoje, e a gente não orou, eu quero que o senhor ore comigo. E o pai falou: que bom, filho. É importante mesmo nós orarmos, vamos orar. E os dois se ajoelharam na beirada da cama. E o pai falou assim: filho, hoje é o seu dia, hoje você vai orar. E o filho estava tão alegre com o pai, porque tinha passado um dia com o pai tão... O pai tinha virado o herói supremo para ele. Na oração o filho disse assim: pai, Deus, por favor, no dia que eu crescer, faça com que eu me torne igualzinho meu pai. Eu quero ser como meu pai. Eu quero fazer o que meu pai faz. Eu quero ser igual ao meu pai. Amém. E se deitou, foi dormir. O pai saiu do quarto. E o pai conta, esse testemunho é real. O pai conta que na casa dele, ele desceu as escadas, na casa dele tinha uma varanda, e ele só conseguiu enxergar o caminho da rua. Era o caminho mais fácil que ele tinha para enxergar, para sair. E o pai saiu e ele foi chegando na varanda, e tomado de um sentimento ruim, e ele já foi dobrando o seu joelho e começando a orar e a chorar continuamente. E na oração dele ele dizia: Deus, por favor, não permita que o meu filho se torne aquilo que eu me tornei.
Eu sou adúltero, sou mentiroso, sou frio espiritualmente. Não permita. Não permita. Faz com que ele seja uma pessoa diferente. E ele conta que naquele dia ele chorava copiosamente, o Espírito Santo se fez real na vida dele. E promoveu uma transformação no caráter dele. Que naquele dia ajoelhou um homem de caráter ruim, mas se levantou um homem de caráter mudado. E ele nunca mais fez aquilo que ele vinha fazendo. Caráter, a gente já nasce com ele. Quem é tendencioso para o mal, pode ser muito tendencioso para o mal quando é adulto. E essa é a má notícia. Mas sabe qual que é a boa notícia? Jesus pode mudar o seu caráter. Jesus pode fazer nova todas as coisas. Se você tem sido uma pessoa de caráter ruim, o Espírito Santo vai falar com você hoje e vai dizer os traços da sua personalidade que Ele quer que você mude. E se você der liberdade, o Senhor vai fazer uma obra ímpar na sua vida, uma obra nova na sua vida, que nunca aconteceu com você. Fique de pé, igreja. Ter sem ser, parecer sem ser e fazer sem ser. Às vezes eu olho para mim mesmo e eu me acho tão bonzinho, sabe? Nossa, que cara legal que eu sou. Mas aí vem o Espírito Santo e começa a falar: tem uns negócios aí que está meio errado, que está meio atrapalhado. Talvez pelo que você tenha, você acha que é uma boa pessoa. Talvez por aquilo que você aparenta ser, você acha que você é uma boa pessoa. E talvez por aquilo que você faz no reino de Deus, você acha que você é uma boa pessoa. Mas hoje é tempo de parar com os achismos e de perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Senhor, que área da minha personalidade o Senhor quer mudar? Meu querido, deixe cair nessa noite as amarras, as defensivas. Tem gente que é cheio de justificativa. Não permita que isso seja roubado de você. O Senhor quer mudar isso na sua vida nessa noite. É tempo de chegar diante do Senhor e dizer assim: Jesus, o que o Senhor quer que eu mude? Jesus, eu não quero só achar que eu sou bonzinho, mas eu quero que o Senhor fale comigo onde o Senhor quer que eu mude. Se você abrir o seu coração nessa noite, eu creio que o Senhor fará um milagre na sua vida. Eu creio que tem pessoas que entraram aqui com a personalidade muito ruim, mas que sairão daqui renovados. E para isso eu quero que você faça como esse homem que nós mencionamos aqui no final. Se achegue na presença do Senhor nessa noite, com o coração aberto. Diga: Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero mais ser assim. E para te ajudar, nós queremos orar com você. Se tem alguém aqui nessa noite que quer receber um milagre, eu quero convidar aqui à frente. Aquele senhor só achou a varanda de casa, nós acharemos o altar do Senhor. Se você quer um milagre no seu caráter, na sua personalidade, vem aqui à frente. Não deixe que a vergonha ou a insegurança atrapalhe. Vem aqui à frente. Se você, quando está sozinho, faz coisas que envergonham o nome de Deus, você se sente ruim, envergonhado, triste, dê um passo de fé essa noite. Vem aqui na frente receber o seu milagre. O Senhor quer tratar diretamente com você.
Senhor quer mexer em algo que talvez te acompanhe há anos. Quero chamar os pastores aqui à frente.